Desde 2007, a organização não governamental na qual eu trabalho, o Rio de Paz, que é filiado ao Departamento de Informação Pública da ONU, acompanha os casos de crianças mortas por bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro. São crianças na faixa de 0 a 14 anos, que, em geral, têm sua vida interrompida em confronto entre bandidos ou operações policiais. São meninos e meninas moradores de favela. Na maioria dos casos, a autoria do crime não é elucidada. Portanto, graça à impunidade nesse tipo de barbárie. As famílias são entregues à própria sorte, não recebem nenhum amparo financeiro ou psicológico por parte do poder público. Para algumas dessas famílias, temos advogado pro bono e em poucos casos obtivemos vitória. A justiça é muito lenta e, portanto, essas pessoas têm que lidar com o abandono do poder público associado à dor incalculável da perda de um filho. Nós já vivemos experiências que marcaram profundamente as nossas vidas, na verdade, as mais marcantes dentro desse contexto de combate à letalidade no Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro. Me lembro de um caso em Belford Roxo, de uma mãe cuja filha foi atingida por um disparo de pistola que atingiu o seu peito. A mãe olhou para o lado, viu a filha se contorcendo, chegou ao hospital, a filha então veio a morrer, e como se encontrava ainda no período da amamentação, a mãe trouxe o corpo da filha ao peito para amamentá-la. 2 anos atrás, uma família descia o complexo do Alemão, trazendo num carrinho um menino de 2 anos de idade. Começa o confronto entre policiais e bandidos. Uma bala atinge a cabeça dessa criança, a avó atônita, cata a massa encefálica do seu neto, a coloca de volta na cabeça e, segundo ela, na esperança de que com isso pudesse ajudar os médicos a salvarem a vida do seu netinho. Portanto, são casos que resultam da completa falta de mobilização da sociedade. E a sociedade não se mobiliza porque aqueles que poderiam ir às ruas, que têm acesso à informação e que gozam de poder político, uma vez que manifestações realizadas nos bairros onde essa gente mora costumam ter grande repercussão e cobertura dos meios de comunicação, em geral essas pessoas pouco se importam com o drama desses que enterram seus filhos nesses confrontos, porque, como eu já disse, são moradores de comunidade pobre. Mortes, portanto, que não seriam toleradas pelos bairros de classe média e classe média alta do Rio de Janeiro. Por isso, pare para pensar, em 65 casos, isso, veja só, é uma estatística que está aquém da realidade dos fatos, porque esses números nós tiramos do noticiário do Rio de Janeiro. Em breve nós vamos fazer pesquisa voltada para os dados do Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Aí, então, nós vamos poder apresentar uma análise mais precisa. Então, esses casos que estão aquém dos fatos reais, os que apresentamos, portanto, que, repito, não correspondem à realidade dos fatos referentes a essas mortes, em nenhum momento conseguiram produzir mudança, alteração nas políticas de segurança pública do Rio de Janeiro. Porque, repito, quem está morrendo é pobre. Veja o caso agora da menina Ágata, moradora do complexo do Alemão, morta há 10 dias por um disparo de tiro de fuzil, por um disparo de um fuzil. Em geral, veja só, o projétil que sai dos canos dessas armas
perfazem uma distância de 3 quilômetros. 90% das pessoas que são atingidas por um tiro de fuzil vêm a morrer. E o caso da Ágata, que morreu gritando, olha só, mamãe, mamãe, implorando pela presença da mãe. Eu conversava com uma jornalista da TV Globo nesse domingo, num ato público que realizamos no aterro do Flamengo, e ela me dizia que nessas horas, eu acredito que ela pôde falar isso por ser mulher, de uma forma especial. A menina, ao clamar pela mãe, estava clamando por um ser que, para ela, menina, pode resolver qualquer problema. Imagine então o drama da menina morrendo, sem poder contar com a ajuda da mãe, e com a mãe ouvindo esse clamor, né, da sua filhinha de 8 anos, sem nada poder fazer por ela. A família não pôde nem doar os órgãos, tamanha devastação causada pelo disparo do fuzil. Nós até levantamos uma questão nos dias subsequentes a essa morte, nas entrevistas que pudemos dar. Quantos dedos apertaram o gatilho daquele fuzil? Não foi apenas o dedo de quem, de fato, apertou o gatilho da arma de fogo. Ali você tem o dedo das nossas autoridades públicas, de pessoas que ocupam alguns dos postos mais altos da República e que estimulam a guerra, que fomentam o conflito, que falam abertamente sobre violência. E nessas horas eu me lembro de algo dito pela comediante Dercy Gonçalves. Numa entrevista, ela declarou a seguinte coisa: olha, eu nunca gostei de falar palavrão, mas eu percebi que quando eu comecei a falar palavrão, as pessoas gostavam. E aí eu passei a falar palavrão, porque isso era interessante para a minha profissão. As pessoas gostavam de me ver falando bobagem. E eu penso que a classe política só fala em termos, por exemplo, de tiro na cabecinha do bandido por ter o apoio de setores inteiros da sociedade. Essas autoridades públicas sabem que essas declarações as elegeram e as reelegerão. Como explicar, portanto, a apatia da sociedade? Veja o Rio de Janeiro. Só este ano, 5 crianças foram mortas por bala perdida em operação policial. Como que uma coisa dessa acontece? Tem para mim que nós enfrentamos as consequências da nossa história em especial, da forma como esse país foi colonizado e de uma forma ainda mais direta do fenômeno da escravidão. Foram 300 anos em que nós arrancamos cerca de 5 milhões de africanos das suas aldeias e os trouxemos em condições subhumanas para o nosso país. Muitos dos corpos jogados no Oceano Atlântico em razão da incapacidade dessa gente de resistir aos maus tratos na travessia do Atlântico. Alguns chegavam aqui para, no minuto seguinte, serem enterrados, como o caso daqueles que foram lançados em meio ao lixo da cidade, no cemitério dos Pretos Novos, no centro do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí até 1988 todo um sistema de exploração, caracterizado pela dinâmica da Casa Grande e da senzala. Na senzala, o pau podia quebrar, desde que tudo estivesse em ordem na Casa Grande. Quando o escravo se rebelava por não aguentar mais os maus tratos, as condições subhumanas de vida, ele saía para dentro da mata, mas para ser perseguido pelo capitão do mato, que muitas vezes voltava com a sua cabeça nas mãos a fim de infligir medo nos demais escravos, que porventura desejassem se rebelar, também acompanhar os demais na criação dos quilombos que se espalharam pelo território nacional como fonte de resistência
a opressão e a exploração do homem pelo homem. Essa figura do capitão do mato entrou para a nossa história. O seu trabalho sempre se mostrou ineficaz e se transformou em cultura. Você veja que no Rio de Janeiro, o governador disse que a sua política de segurança pública seria pautada pela atuação de snipers na favela que atingiriam a cabeça dos traficantes. Veja só, na década de 90, um governador do Rio de Janeiro, de nome Marcelo Alencar, propôs aquilo que veio ser chamado gratificação faroeste. Ele dava uma ajuda financeira adicional, quer dizer, incorporava no salário do policial o valor referente aos autos de resistência. Quer dizer, os bandidos ou os supostos bandidos que esses policiais matavam. Isso nunca alterou o panorama da segurança pública do Rio de Janeiro. E esse que é um ponto que precisa ser levado em consideração. Ninguém quer amarrar o braço da polícia e dar vida boa para bandido. O que nós queremos é algo totalmente diferente do que já foi implementado. E alguma coisa que tenha como prioridade combater a ação de grupos criminosos, mas veja só, mas não justificando morte de morador de favela, tal como acontece no Rio de Janeiro. Quer dizer, usando aquela ilustração que já foi usada por uma autoridade pública do nosso estado no período do governo Cabral, que disse para a imprensa que não se faz omelete, sem quebrar ovos. Quer dizer, os ovos quebrados seriam os moradores de favela, incluindo a vida de crianças, feito colateral de operação policial. Aí você vai conversar com os policiais dizem, usando uma expressão popular, que estão enxugando gelo, que matam um e tem uma fila indiana de reservistas do crime prontos a substituir esses bandidos mortos. Aí você conversa com o morador, como eu conversei ontem com 2 ex-moradores da comunidade do Jacarezinho. Eles falaram que nas operações o que eles faziam era se refugiar num canto da casa, orar, pedindo a Deus para que um dia eles saíssem da comunidade, e enquanto administravam prejuízo, as paredes da casa furadas, os seus eletrodomésticos destruídos. E eles até me contaram que numa das operações, num desses tiroteios, a bala perfurou o telhado de amianto e acertou a cama onde o morador estava dormindo, cerca de 4 dedos do seu rosto. Imagine você viver em situação como essa. Portanto, é algo que demanda a nossa mobilização total da sociedade, pedir uma política de segurança pública que preserve a vida do morador de comunidade pobre. Agora, não basta nós discutirmos. Nós precisamos responder uma questão: o que podemos fazer de efetivo para que essas mortes por balas perdidas encontrem o seu fim? Nesse sentido, eu gostaria de convidá-lo, caso você queira estar conosco. Você pode ajudar de várias formas, participando das manifestações públicas do Rio de Paz, nos apoiando nas redes sociais, divulgando as denúncias que fazemos e também dando sua ajuda financeira, entrando lá na nossa conta bancária, ou então numa campanha que temos por uma plataforma chamada Catarse, cujo link pode ser encontrado na bio do meu Instagram. Você clicou ali, você vai receber orientações sobre como pode colaborar. Eu te peço perdão por estar falando nesses termos. Talvez nem esteja sendo sábio e prudente, oportuno da minha parte tratar dessa questão, mas olha, eu estou cansado de trabalhar sozinho. Cansado de levar pessoas, por exemplo, para a favela, para conhecer a realidade, e elas não fazerem nada. Parece que estão ali num turismo,
como passar essas informações e continuar na ponta lutando sem ajuda praticamente nenhuma da sociedade brasileira. E nós precisamos de recursos, recursos para oferecer apoio jurídico, psicológico para essas famílias, para a reconstrução de casas, para enterro, para as nossas manifestações públicas, como as que fizemos esta semana no Corcovado, no aterro do Flamengo. Se você passar pelo aterro do Flamengo hoje, você vai encontrar cruzes com os nomes de todas as crianças que desde 2007, ou quase todas, já que a estatística está aquém dos fatos, conforme eu já disse, mas você vai encontrar os nomes de 57 crianças que foram vítimas de bala perdida. Isso tem um custo, e um custo que vale a pena ser pago, porque nós estamos fomentando uma cultura de respeito à vida, constrangendo a autoridade pública, mobilizando a sociedade. E é isso. Eu espero que nesse congresso do qual vocês estão participando saiam propostas concretas e que pessoas estejam dispostas a ir para a pista, a fim de dar voz para aqueles que gritam e não têm o seu clamor ouvido pela autoridade pública, para dar visibilidade para esse mundo invisível, o mundo da exclusão, o mundo da vulnerabilidade social, o mundo da privação. Tá bom? E para isso você pode contar conosco, faça contato pelas redes sociais, nós teremos um imenso prazer em ajudá-lo a viabilizar essa sua fome e sede de justiça. Um forte abraço.